Finalmente saíram todas as imagens do capítulo 21 de Boruto Vortex, e o Mangekyo Sharingan da Sarada é muito mais que um Dojutsu, o poder dela é sinistro, e além de outras coisas que aconteceram nesse mangá, que sério, você vai se surpreender. Então, sem mais delongas, bora para os spoilers. Começando aqui com a capa do capítulo, que é a Sarada, e olha, eles capricharam muito nessa, hein? A Sarada com essa pose e o estilo da capa, ela segurando o óculos com o Mangekyo ativado. E já iniciando o capítulo, temos os flashbacks dela com Boruto em Konoha e com a Sumire. E sobre o Naruto que considera todos em Konoha família, e como o Hokage ele protege a todos, que é o Hokage que a Sarada quer se tornar. Mas lembrando, nenhuma tradução aqui é oficial, então de fato pode mudar. Oficial mesmo só no dia 20 lá no site oficial. E seguindo, temos um painel de quando tava rolando a Onipotência, e o Mitsuki queria matar o Boruto e o Sasuke estava com a Sarada dizendo que estava certo, falando que o Boruto tinha dado um fim no Naruto, e que foi quando a Sarada também estava meio que confusa e acabou despertando o Mangekyo Sharingan por vários fatores de pressão mental e emocional. E no painel seguinte temos o Sasuke já com o Boruto fora de Konoha, e o Uchiha revelando para o Boruto que a Sarada tinha despertado o Mangekyo Sharingan, e que esse seria um poder necessário no futuro, que a Uchiha não tinha percebido que havia despertado. Mas, quando chegasse a hora, ela entenderia. E dito feito que eu tinha falado com vocês, no dia que vazaram a prévia, ela é a transição. Assim que o Sasuke fala que ela iria compreender o poder dela, no painel seguinte, retornamos para a luta no deserto. Sério, a Sarada tá sinistra nesse painel, com essa pose e aura pura mesmo. E na sequência, todos olhando para ela, o Mitsuki surpreso, o Araya segurando a Yodo que já desmaiou ali, o Ryu de cara com a habilidade da Sarada, e nisso ele tenta ali atacar novamente ela. E assim que o ataque se aproxima, olha isso, é sugado para dentro do portal. A Sarada não se move um músculo sequer, enquanto o Ryu fica se perguntando o que era esse portal. E a Sarada, na maior aura possível, fodona mesmo, diz ao Mitsuki para proteger o Araya e a Yodo, e que também agora ela entende o seu poder, e o Shinju tentando entender como sua areia de ferro está sendo sugada pela habilidade da Sarada. Então ela ataca novamente e desta vez pela lateral, só que de repente toda a sua areia de ferro é sugada por um portal atrás dele, e então o Ryu Shinju percebe que não é nenhum nem dois portais, são vários. Mas nas imagens dá pra ver que são 3 portais. Bom, talvez ela consiga ali fazer mais que 3, né? E a Sarada simplesmente tacou os portais nas direções que ela queria. Cara, essa é uma habilidade bem problemática, não tem como encostar nela. E galera, olha isso, sério, que insano, o Ryu começa a levitar, mas é a Sarada que está fazendo isso com ele. E aí, ela também sobe pro alto e começa a levitar. Cara, eu pirei quando vi isso. Vocês têm noção do quão insano é esse poder do Mangekyo Sharingan dela? Os dois começaram a flutuar, e o Ryu, sem entender o que estava acontecendo, se perguntando o que diabos era isso, e vários portais ao redor deles. Então ele pega suas areias de ferro e taca em direção ao chão para se segurar. E cara, a Sarada parece que tá, tipo assim, usando o efeito da gravidade, somente nela e no Ryu. Ela parece ter diminuído o campo gravitacional para eles dois. Isso não é só um Dojutsu, cara. O Mangekyo é o Sharingan mais sinistro da história. Superou todos os olhos dos Uchihas que já tiveram Mangekyo. Isso que é só o começo. E aqui, cara, a tradução tá incerta. E a explicação com certeza vai deixar tudo mais insano. Porque o Mitsuki explica com base na visão dele. E os indivíduos, que são eles, não estão interferindo, sendo levados. Aquilo está concentrado só na Sarada e no Ryu. É o que dá pra entender, porque a tradução tá bem ruim, mas de todo jeito eu farei um vídeo explicando oficialmente essa habilidade dela. E o Ryu Shinju, que tinha tentado se segurar com a sua areia de ferro, começou a ser sugado pelo portal da Sarada. Enquanto eles flutuavam, ela começou a falar que tinha fechado os olhos pra verdade, por conta do seu objetivo de se tornar Hokage e parecer tão distante, e que ela se sentia impotente antes de fazer qualquer coisa. E ela tinha esse medo de reconhecer o quão importante ela era, e que os sentimentos dela é semelhante ao da Sumire. Só que antes ela via como uma fraqueza e estava em negação, sem perceber que estava também negando seu poder oculto de dentro dela. Segundo a tradução que temos, é isso que ela dá a entender. E aqui parece que ela está admitindo que ama o Boruto, mas o Ryu não entende nada do que ela estava falando e tenta atacar ela na hora. E nessa hora também, olha o que a Sarada faz, cara. Lembram que eu tinha comentado com vocês que a Sarada podia expandir o portal, deixar ele muito maior? E dito feito, ela fez isso mesmo, aumentou ele. E no mesmo momento, o Ryu começou a ser puxado. E então Tsumeaka começou a emergir através do Ryu. E o Juro estava observando tudo. E o Ryu invocou esse Tsumeaka para poder fugir. Só que nessa, na mesma hora, a pressão do portal puxa o braço dele, e o Mangekyo Sharingan da Sarada começa a sangrar na hora também. E no painel seguinte, galera, olha isso, os triângulos do Mangekyo dela se formaram ao redor do seu corpo. Parece uma deusa do sol. O Kimoto caprichou muito nesse painel, a Sarada tá, tipo assim, sinistra. Quem estava achando que não iam desenvolver ela direito, pode ficar de boa, porque isso aqui com certeza não é mais só o Mangekyo Sharingan.
parece ser o poder mais poderoso de todos, diante dos olhos dos Uchihas. Cara, não tem como olhar para este painel e não se impressionar, ela flutuando, enquanto Ryu é sugado para dentro de um portal negro, e ele gritando e o seu Mangekyo Sharingan sangrando. E então ele é explodido pela pressão do portal, mas na hora ela acaba desmaiando, e o Mitsuki usa seu braço elástico para pegar ela. E teve galera aí que não curtiu ter dito no vídeo anterior que a Sarada tinha desmaiado, porque isso não tinha acontecido. Bom, as imagens estão aí, né? E a Sarada ter desmaiado só mostra o quão poderoso o olho dela é, para exigir tanto dela assim, que tipo assim, é algo cabuloso mesmo. E no painel seguinte, temos a Ida falando para o Kajin Koji e o Boruto que o Ryu acabou de ser derrotado pelos novos poderes da Uchiha. E o Koji responde que então ela conseguiu sem problemas, e que essa era a etapa mais importante dessa batalha. Ou seja, ele estava esperando o poder dela se despertar. Mais uma prova do quão importante Sarada era nessa batalha no deserto. Só que aqui, cara, a Ida responde que bom pro Kajin Koji, mas era uma pena pra Yodo. E o Koji responde também, só que dando a entender, galera, que a Yodo se foi. Não dá pra ter certeza, porque não é tradução oficial. Mas ele diz, não tinha o que fazer, o sacrifício dela foi a contribuição mais importante para alcançar esse resultado, e que não tinha sido em vão. Então o Boruto pergunta se tinha uma maneira de manter todos vivos, enquanto a Sarada despertava seus poderes. Só que o Koji fala que a Sarada jamais teria se despertado, se ele tivesse ido ajudar. Mas o Boruto parece não gostar muito da resposta, e pergunta se o Koji sabia desde o início que a Yodo ia morrer, e por que não disse nada. Já o Kajin Koji respondeu que falar pra ele não teria adiantado de nada, que foi para o bem dele. Bom galera, dito feito, nas teorias que eu venho fazendo aqui no canal com vocês, sobre o Koji que uma hora ele iria sacrificar alguém pelo bem do Boruto. E olha aí, ele realmente fez isso. Por isso que o Boruto fica ainda mais cauteloso e pergunta se o Konohamaru iria derrotar Matsuri. E pergunta se ele estava ouvindo a sua pergunta. E o Koji responde, dando a entender que o Boruto não é muito de ouvir ele. E reforça revelando uma coisa pra gente que eu também tinha teorizado aqui no canal. Cê é louco, galera. Desta vez, a mira nas teorias foram certeiras. Caso a tradução esteja certo mesmo, porque o Kajin Koji responde que os Shinjus compartilham sentimentos com o Jura. Todos eles. Igual eu disse na teoria que fiz sobre o Sasuke e sobre Rinnegan Jura. Esses são detalhes, cara, extremamente importantes. É esperar pra ver agora no oficial se é realmente isso mesmo. E olha o aviso do Koji, que se o Boruto aparecesse para derrotar Matsuri, o Jura iria capturar ele mais rápido do que ele consegue dizer Rasengan, e que ele iria morrer. E o Koji também disse que já viu isso repetir um monte de vezes. Caramba, o Boruto tá mesmo encrencado, cara. Inclusive, o vídeo mais recente aqui no canal é sobre isso. E no painel seguinte temos a Matsuri, com só metade do seu corpo, apunhalando Konohamaru, falando que ele era um lixo por trair ela. E nisso também uma Shuriken acerta ela. Na mesma hora que o Kajin Koji falou que se ele aparecesse lá, o Jura iria matar ele, o Boruto não deu nem ouvidos, ele só usou o Hiraishin e foi pro campo de batalha. E tacou a Shuriken na Matsuri, e quando ela olha pro lado, é o Boruto chegando no maior estilo. Só porque sabe, né, que a câmera tá virada pra ele. O Boruto usou o Hiraishin através desse metal que o Mitsuki tinha pego. Galera, eu tava um tempão esperando isso acontecer. E acredito que você também, né, se você está acompanhando o mangá. Dele usar o metal que estava com o Mitsuki. E olha só, o Konohamaru estava olhando pro Boruto, e em segundos o Boruto já estava fatiando a Matsuri. E os olhos do Konohamaru ainda estavam na direção que o Boruto tinha chegado, pra ver a velocidade absurda dele, porque o Uzumaki usou a espada e fez isso. E no último painel, para encerrar o capítulo, temos o Jura observando através da Matsuri em pedaços a chegada do Boruto. E o Kajin Koji suando frio, chamando o Boruto de ignorante. Tudo estava ótimo e que ele estava querendo estragar tudo. Ou seja, galera, o Koji também sacrificaria o Konohamaru pelo bem do Boruto. Mas o Uzumaki, mesmo sabendo que pode morrer, foi ajudar o Sarutobi. E como o clone do Jiraiya disse, ele pode ser pego em segundos, antes mesmo que pisque. O Boruto se colocou em uma situação aqui muito encrencada. Apesar de saber que é sua vida em jogo, ele não quer deixar o Konohamaru ir de arrasta. Porque até Yodo já se foi, pelo que temos na tradução não oficial. Sério, se a Yodo se foi mesmo, será muito da hora. Vai dar um peso a mais na obra como um todo de Boruto Vortex. Ela morreu, o sacrifício para Sarada despertar o seu Mangekyo Sharingan. O pior de tudo é que a gente tem que esperar o anime mais alguns anos, até chegar nessa parte. Sério, seria bom se o animador animasse pelo menos alguns painéis, porque minha cidade tá assim, a mil, querendo ver isso aqui em anime mesmo. E pra mim, esse capítulo 21 de Boruto Vortex foi o melhor até agora, falando apenas do capítulo 15 até o 21. Esse foi o melhor. Mas e você, o que achou desse capítulo? Comenta aí, e não se esqueçam também que logo trarei mais análises e teorias sobre tudo isso.